Oi, tudo bom? A paz do Senhor. Eu tô num cenário diferente, porque eu me mudei. Hoje é quarta-feira, eu tive que olhar. Hoje é quarta-feira, eu me mudei no domingo. Então tá uma zona ainda não sei exatamente onde eu vou conseguir gravar pra que fique legal. E então eu resolvi gravar aqui fora hoje. Eu tô na garagem, né, da casa. E eu pensei muito se eu faria esse vídeo. Tanto eu pensei que uma das únicas vezes que eu preciso fazer algum script, algum tipo de roteiro, eu fico um pouco apreensiva. E dessa vez eu tive que fazer. Então, por favor, eu espero que vocês não se importem tanto se eu acabar tendo que ler, porque o assunto é bem extenso e eu gostaria de citar exatamente tudo que eu coloquei aqui, porque eu acho que eu escrevo melhor do que falo. Então, se eu ler o que eu escrevi, fica muito mais fácil. Bom, quando Jesus anuncia a sua vontade aos discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura, ele não impõe nenhum tipo de exceção para que isso aconteça. E hoje em dia a gente vê que existem N exceções para a gente poder pregar o evangelho. A gente pensa nas exceções como o pobre, o rico, as igrejas pequenas, as mega igrejas, para bandidos, para políticos e até para emissoras de televisão. E sim, eu falei emissora de televisão. Eu estou citando o canal TV Globo. Eu sou alguém que gosta de procurar bastante sobre assuntos cristãos, assuntos teológicos. E eu faço isso porque eu gosto de saber do que eu estou falando. Eu não gosto de falar sem ter algum tipo de embasamento, porque eu acho muito sério o fato da gente expressar a nossa opinião. Então ela precisa ser de uma maneira muito cuidadosa, ela precisa ser de uma maneira muito bem pensada, ela precisa ter base, ela precisa vir de algum lugar que tenha alguma base. Principalmente a gente falando de questões bíblicas e teológicas. Elas precisam ter contexto e embasamento bíblico. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar a minha opinião embasada em alguma coisa. E eu já ouvi muitos pastores falando, pastores teólogos até, dizendo que de forma nenhuma iriam a esse tipo de lugar. Aqui eu estou especificando a emissora de televisão, porque eles não são bem-vindos nesse lugar. Mas aí a gente entra numa questão. Nós temos exemplos bíblicos claros de muitas pessoas que não eram bem-vindas nos locais e mesmo assim elas iriam pregar o evangelho e fazer a vontade do Senhor. Eu posso citar algumas, claro. Jonas, ele não queria pregar em Nínive. Qual que era o motivo? Ele não acreditava que aquele povo poderia se converter por tal iniquidade que eles viviam. Mas o Senhor fez com que ele fosse e toda a cidade se rendeu a Deus, evitando que viesse sobre eles o juízo. Para quem não lembra, né, a cidade de Nínive era uma cidade muito problemática e Jonas, de forma nenhuma, gostaria de pregar o evangelho ali. Ele veio com um pré-julgamento dele mesmo, achando que ali não é um lugar do qual o Senhor habitará. Claro, ele não disse isso, mas eu penso da forma com que eu leio. E mesmo assim, o Senhor fez com que ele fosse, porque o Senhor tinha um propósito para aquele lugar. O Senhor tinha um propósito para Nínive. Apesar de que Jonas achava que ninguém iria ouvir a voz do Senhor ali vindo dele, mas eles ouviram e se renderam a Cristo. Então, por que nós temos nos negado a falar do amor de Cristo em lugares menos favoráveis ao Evangelho? Ah, mas é porque esse canal tem pessoas assistindo. Atrás de toda de roteiristas, de assistentes de palco, enfim, toda aquela produção, a diretoria, todo mundo ali, por trás de tudo isso, depois de todo esse trabalho deles, isso chega nas nossas casas, isso chega na casa de alguém do qual talvez a vida dela esteja tão vazia e ela só está passando de canal. Ela só está querendo assistir, sei lá, a novela das 9. Ou até mesmo aqueles programas meio sem graça que passam na parte da manhã. E nisso nós temos deixado
de atingir pessoas que não estão necessariamente em ambientes favoráveis ao Evangelho, ou seja, em ambientes que aceitam de bom grado o que o Senhor vem trazendo para nós. O Senhor não disse, esperem que as pessoas venham procurar. Não, ele disse, vão e preguem o Evangelho. Ou seja, é uma incumbência que vem de nós de você precisa ir atrás. Não as pessoas que precisam perceber que elas precisam, que a vida delas estão extremamente vazias e que elas precisam de mim. Não, nós precisamos mostrar para elas a necessidade de conhecer o Senhor. E não elas que precisam... Aliás, como elas vão fazer esse tratamento de consciência de que, caramba, eu preciso do Senhor, se ninguém prega sobre o Cristo para elas? Entendem aonde eu quero chegar? Essa parte eu também quero ler porque ela é extremamente importante. Nós não temos nenhum poder, graças a Deus, de saber quem é e quem não é salvo. Não podemos reter o Evangelho, porque somente o Senhor, com o seu Espírito Santo, é quem convence o pecador do seu pecado. Não podemos atribuir a nós uma função que definitivamente não é nossa. Não temos qualquer poder sobre isso. E o que mais tem acontecido é justamente olharmos para alguém, fazermos um pré-julgamento e desse pré-julgamento olharmos e falar, ah não, essa pessoa ela não merece Cristo. Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece Cristo? Quem somos nós para poder virar e dizer, ah não, eu não vou até a delegacia, eu não vou até o presídio para falar do Senhor porque todo mundo ali já está perdido. Como você sabe que todo mundo ali está perdido? Como? Que tipo de relacionamento você tem com o Senhor para pensar, não, ali ninguém merece sentir o amor de Cristo? Na verdade, o que a gente tem que pedir é para que Deus não permita que nós nos corrompamos e que Ele nos dê força, que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê sabedoria e discernimento para ir até esses lugares e ir da forma correta. Inclusive, nós temos que fazer isso por amor ao Evangelho, porque sem o Evangelho, a nossa vida não vale de nada. Aliás, quem somos nós sem o Evangelho? Isso aqui, talvez vocês perguntem sobre. Talvez ninguém pergunte, mas eu quero responder mesmo assim, porque no momento em que eu estava escrevendo o texto, eu pensei nessa possibilidade. E eu não sou nenhuma teóloga, eu não estudo com muita profundidade a palavra do Senhor, apesar de eu ter muita vontade, eu tenho buscado ainda entender a forma rasa, porque até o raso a gente não entende hoje. Então eu não sou teóloga, eu não sou extremamente estudada sobre o assunto, mas mesmo assim eu pensei muito nisso e por isso eu escrevi isso. Sobre festas, mais especificamente aqui eu estou falando da festa de carnaval, que acontece entre fevereiro e março, mais ou menos. Eu não vejo nenhuma necessidade de você ir. Eu não vejo necessidade. Quando Paulo diz, fiz-me judeu para ganhar judeus, quando ele diz isso em 1 Coríntios, ele não estava falando sobre perder a identidade dele em Cristo para poder se encaixar em algum lugar. Ele estava, na verdade, falando sobre como se usar disso para levar o Evangelho. Então, tem alguns lugares que são muito mais apropriados para o evangelismo. Claro, eu não estou falando de lugares favoráveis e desfavoráveis, porque nós precisamos, eu entendo que nós precisamos estar em ambientes favoráveis e desfavoráveis. Aqui eu estou comentando justamente sobre momentos apropriados. Mesmo que a gente tenha que falar do evangelho, do amor de Cristo a toda criatura em qualquer circunstância, eu acredito que há circunstâncias, não como uma exceção, mas que pode evitar alguma coisa em você mesmo. Então, por exemplo, se eu sou alguém que já frequentou esses lugares, ou que eu tenho algum tipo de problema com bebida, eu tenho algum tipo de problema com qualquer outro pecado que aconteça nesse momento, nessa festa em específico, eu posso estar sujeita a isso, porque a nossa carne, ela é fraca, e nós temos que lutar contra a nossa carne o tempo inteiro, porque é uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Então, não acredito que isso seja um ambiente apropriado para nós que já somos cristãos, para pregar o evangelho. Porque da mesma forma que a gente pode fazer isso
nessas festas, nós podemos fazer em ambientes um pouco mais neutros para o evangelho. Para ser mais clara, essas pessoas, elas vão para esse tipo de festa, no caso o carnaval, justamente para poder se alimentar da carne. Então, a diferença, tá, as pessoas que estão assistindo televisão, como eu comentei sobre a emissora de TV em específico, não estão necessariamente fazendo algo para poder alimentar a sua carne de forma direta. É geralmente uma parte de descanso, que também tem a ver com a carne. Claro, nossa carne precisa descansar, mas não é algo pontual do inimigo. Claro, vou deixar aqui bem explicado. Se você sente a necessidade de ir a esses lugares para fazer algum projeto evangelístico e tudo mais, não é a minha recomendação. Eu não iria. Mas se você, conversando com o seu pastor, conversando com o seu líder, acha viável fazer nesse tipo de lugar, ok. Não sou eu que vou discordar, desde que esteja debaixo da bênção do Senhor e que você tenha preparo físico, preparo espiritual principalmente, para que você esteja atuando nesse lugar em específico. Bom, o ponto central é a nossa obrigação, como cristãos, pregar em ambientes favoráveis ou desfavoráveis ao cristianismo, justamente porque não é uma recomendação de Jesus, e sim uma intimação. Nós somos incumbidos, nós somos intimados a pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. O foco central do evangelho é pregar aos ímpios para que em Cristo eles alcancem a salvação. Pregar em ambientes mais favoráveis é realmente mais fácil. Mas Jesus veio para salvar quem está perdido, ele veio para salvar os ímpios, ele veio para salvar os doentes, os idólatras, e é justamente aí que nós, como servos e filhos do Senhor, devemos entrar para que o Espírito Santo atue. Eu vou abrir aqui um PS antes de finalizar o vídeo, que, como eu disse, eu não sou teóloga, eu não perco mais de 4 horas no dia estudando especificamente a Bíblia. Eu gostaria, mas eu também tenho faculdade, eu faço outra coisa. E pretendo, sim, ser uma teóloga algum dia. É um assunto que me deixa muito empolgada a falar. Eu gosto disso, eu gosto de fazer o que eu faço. Mas eu quero deixar aberto para que, se caso alguém não tenha concordado com o que eu falei, ou que eu falei de uma forma do qual não foi entendível, ou até mesmo que eu falei algo que seja contrário à palavra do Senhor, eu gostaria que me corrigissem, porque eu acredito que esse seja o certo. Se caso eu estiver realmente errado em algum ponto, eu vou vir aqui e eu vou me retratar. E se você assistiu até aqui, eu quero deixar isso muito, muito, muito claro. Tudo que eu faço aqui, eu faço porque eu sinto que precisa fazer. Todos os vídeos que eu faço aqui referentes à palavra do Senhor, eu faço porque eu sinto. Eu sou uma jovem que eu quero passar as minhas experiências com o Evangelho para outras pessoas. Porque a gente vive em um mundo de que ou o cristianismo ele é muito fácil ou ele é difícil demais. E, na verdade, são experiências diferentes que nós temos. Mas essa parte de ser fácil, realmente, eu não acho que seja fácil, não. Eu discordo completamente de quem fala que o evangelho é fácil. Mas eu quero trazer aqui justamente uma visão de uma cristã, que eu vou sempre dizer que eu estou começando no evangelho, porque eu ainda sou uma pessoa extremamente rasa no assunto. E tentando ajudar outros jovens cristãos a se situarem na caminhada cristã em todos os aspectos da vida, né? Desde a vida mais privada, a vida mais pública dele. Eu quero justamente poder ajudar e trazer também as minhas próprias experiências. Então, se caso eu tiver dito algo que vocês não concordam, ou que está errado, ou que foi meio equivocado, eu quero que vocês falem. Mas, até aqui, o Senhor nos ajudou. Eu fico muito feliz de vocês terem assistido, terem tido paciência para assistir até aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa eu posso explicar melhor o meu pensamento.
E, enfim, que a paz de Cristo esteja com todos vocês e até o próximo vídeo na minha nova casa, que talvez eu faça depois um tour, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer e tá muito novo ainda, até eu tô tentando... Tem 3 noites que eu tô dormindo aqui, então ainda tem muita coisa pra resolver, mas enfim, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!